Muito bem, estamos de volta. Um time forte precisa de... Oh, vamos sentar direito, Brasil, que aqui não é boteco, não, por favor. Um time forte precisa de um elenco de qualidade, ou não é? E qualidade é o que não falta ao meio-campo do Cruzeiro. Aliás, o Cruzeiro que saiu a pesquisa da Pluri, que, aliás, essa tem embasamento, né? Que é da RFFSA lá. Os critérios são diferentes. Os critérios são diferentes. Eu acho bacana esses... A Estrada de Ferro, RFFSA, agora. Então, aquela música do Cleiton que mas a Pluri, ela faz constantemente pesquisas bem interessantes, né? Tem embasamento para fazer e tal. Que aquela da RFFSA lá, Deus me livre, coloca o time da Ucrânia como o melhor do Brasil, do mundo. Eu sei que eu achei que era de carro. Eu tô falando é Rede Ferroviária Federal, tô de brincadeira. Pegou ou não pegou? Tô de brinquedo. Aliás, você tava falando no intervalo aqui, negócio de um carro, o que é o negócio? Eu até achei o seguinte, na hora que virou e falou a descontração, falei, não era do Dedé, não, era do Cadu. O Cadu soltou uma aqui que se eu falar, cai o mundo. Mas o negócio é o seguinte, o papo é pegou ou não pegou, teve carro ou não teve carro. Então a gente vai ver o VT, o Brasil. E daqui a pouco a gente vai falar sobre esse tema aí. Pegou e teve carro. Corta todo mundo aqui, bota aí. Pronto, o Marlone chegou cheio de vontade. E esperar um jogador determinado, focado, e vim com esse mesmo espírito que o Cruzeiro atingiu aí nesse Campeonato Brasileiro passado, de espírito vencedor. E tá chegando mais um aí para integrar esse elenco e com certeza conquistar mais título para o Cruzeiro. 2014 pode ser o ano da afirmação de Marlone. Já para o craque do Brasileirão 2013, Everton Ribeiro, pode ser a temporada dos sonhos. Estou num grande clube, atual campeão brasileiro, então tenho que continuar mantendo o nível e sempre melhorando para poder, quem sabe, ter uma chance na seleção. Quem também pode gravar o nome de vez é Ricardo Goulart. Estou trabalhando firme para que a gente possa, mostrar mais o meu futebol aqui no Cruzeiro, conquistar títulos. Este ano a disputa por uma vaga no setor de armação do Cruzeiro é ainda maior. São 6 jogadores para apenas 2 vagas. Por isso, quem é considerado titular tem que ficar atento a jogar bola, porque quem está lá, no banco de reservas, na verdade está de olho, é numa vaga aqui dentro, entre os 11. Everton Ribeiro e Ricardo Goulart terminaram a temporada 2013 como titulares, valorizados. Hoje no banco de reservas estariam Júlio Batista, Elber, Alisson e Marlone. Eu vim não para tirar lugar de ninguém, eu vim para mostrar o meu trabalho. Como o Alexandre falou, não sou um cara de grupo, independente se eu começar jogando não. Claro que a gente tem um desejo de querer jogar, então eu vou mostrar meu trabalho, isso aí o professor Marcelo vai avaliar. Ele já me conhece, o meu caráter, minha conduta, e o que ele achar melhor, ele vai sempre estar me orientando, e essa resposta aí ele vai decidir no momento certo. 6 boas opções para o privilegiado Marcelo. Eu sei que a concorrência é grande, olhar para trás tem grandes jogadores, então eu não vou dar brecha não. E é bom mesmo impressionar o professor. O cruzamento, toque na trave! Cadu Donerro, começo com você, exatamente para falar sobre esse meio-campo do Cruzeiro, essa briga acirrada, vários jogadores nas mesmas posições. Se o técnico Marcelo Oliveira teve jogo de cintura para administrar bem essa situação, vai ter que aumentar esse ano. Né? Porque mais qualidade foi colocada dentro do grupo e a briga vai ficar ainda mais acirrada, Cadu. Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. A briga vai ser ainda mais ferrenha ali, principalmente com a chegada do Marlone, que é um nome que seria titular em quase todos os times do Brasil. Agora, sinceramente, mesmo com essa disputa tão acentuada, eu manteria todos os titulares do ano passado. Não mexeria, acho que os volantes são inquestionáveis, foram um segredo do Cruzeiro ali, principalmente na segunda metade do campeonato. O Nilton e o Lucas Silva, para mim, são donos da posição, dificilmente vão perder um lugar ao longo do ano. Ricardo Goulart eu também não tiraria, você também é fã dele, fala sempre do papel tático que ele tem de defender, importante, de atacar, e é um craque. E o Everton Ribeiro, aí não precisa nem falar, né? Ganhou todos os prêmios individuais aí no final do ano, é inquestionável. Então, para mim, não tem que mexer, esses jogadores têm que entrar, esses jogadores que eu digo, essas novidades, o Marlone e mesmo os outros que já eram reserva no ano passado. Tem que entrar ali no Campeonato Mineiro, oportunidade para ver como é que eles estão, na necessidade, mas titular mesmo na hora que o bicho pegar, nos clássicos, na Libertadores, tem que ser o time do ano passado mesmo. Ô Brasil, a manutenção desse time, acima de tudo do time titular no Cruzeiro,
O Marcelo Oliveira não é de inventar muito, não. Ele faz o arroz com feijão porque ele sabe que no futebol, você querer inventar demais dá problema. Manter aquela base do ano passado e aquele meio-campo, que foi o que mais jogou, é a melhor alternativa? E esperar que gradativamente, paulatinamente, esses jogadores acabam entrando nesse time aí, Brasil? Boa tarde. Boa tarde, grande abraço a todos. É isso aí o que o Cadu falou. Eu entendo que tem que ser o time do ano passado e já existe um problema de uma disputa, o Willian e o Dagoberto. É verdade. Então, mesmo naquele time do ano passado, você já viu o Willian jogando, na hora que o Dagoberto entrou, ele assumiu a titularidade. E eu entendo que até por coerência, independentemente dessa disputa dos dois, eu acho que tem que ser o Bosch, tem que ser o Egídio. Aí depois, se o Samúdio mostra a bola, que ele conquiste no decorrer, que o Moreno conquiste a posição, mas tem que ser aquele time que terminou. Isso é uma questão de coerência, aquele time que tem mais entrosamento e ainda assim, aquilo que você falou é uma verdade. Você tem mais opções porque entra um Marlone, o Martinúcio está nessa aí, não, eu quero jogar gente, e tal. A gente não sabe o que vai acontecer, mas isso é legal, isso é bom, um baita problema desde que os jogadores entendam que é necessário um grupo. Um cara que entendeu isso, passou ali na imagem, é o Luan. Preferiu ficar aqui mesmo compondo do que ir para o Palmeiras e ser titular. Esse é o espírito que deve ter. Mas eu acho que ele tem trauma da turma do amendoim. Ele falou o quê? Você sabe que a história, eu acho que mudou um pouco de figura. Pode deixar as imagens rodando aí, Juvenci, porque o assunto é o Cruzeiro mesmo. O Luan ficou aqui, lá no Palmeiras ele seria titular absoluto. Sim. O Mike não quis seguir para o Corinthians. Agora, se vocês disserem para mim que a novidade que o Corinthians queria, eu vou parar. Né? O Corinthians quis e ele permaneceu aqui. Willian, por exemplo. Pergunta o Willian se ele quer sair do Cruzeiro claro hoje. Que não. Não quer sair. O Dagoberto não é titular absoluto. Pergunta se ele quer sair. Você viu o Dagoberto dando chilique? Não. Eu, por exemplo, não estou sabendo de nada. Então, aquilo que a gente disse semana passada no Jogo Aberto, eu não estou inventando, não é bairrismo, não, é fato. Os caras querem jogar aqui. O Corinthians queria o Dedé optou por qual time? Claro. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Esse é o espírito. Então a história é outra, a coisa mudou mesmo, não é? Isso foi em 2012, 13, vai ser esse ano, não. A história mudou mesmo. De gestão, mas o Atlético está com salário. Isso é outra história. Nós estamos falando de um dinheiro que está retido. E agora foi confirmado que é só um mês. Agora, um mês, só que é o mês de dezembro, né? Agora, a gestão que o Calil faz é uma gestão muito enxuta, muito inteligente. E no Cruzeiro é a mesma coisa. Né? Então os caras vão querer jogar aqui, né, Dimara? Claro. Dimara, eu sei que você não fica em cima do muro. Sobre dois jogadores especificamente. Willian ou Dagoberto como titular no Cruzeiro. Olha, esse é um problema e tanto, né? Você vai me responder. Aliás, eu acho isso. Hoje o Willian. Hoje o Willian. Agora, eu falo sempre o seguinte, nos reserva surpresas maravilhosas esse tipo de situação. É um grupo grande como esse que o Cruzeiro tem, com jogadores de qualidade, porque a gente fica postando um monte de gente no início da temporada, depois as coisas vão mudando, porque eles têm muita qualidade. E vou dizer mais, o Marcelo conseguiu, com esse grupo, que já era muito bom e tinha alternativas muito boas no banco, manter uma situação, ou seja, a maioria sabe perfeitamente como é que as coisas acontecem na forma disciplinar dentro do Cruzeiro. E quem chegar vai ter que se adaptar a isso, então não espere que quem está chegando também vai ter piti, porque não vai. Porque sabe que esse grupo não pode ter isso, que no Cruzeiro as coisas rolam de forma diferente. E isso é muito bacana. Então, dentro disso, o Marcelo é um treinador que ele não teve medo. Na hora que ele teve que colocar o Dagoberto titular, ele colocou. Na hora que ele teve que mudar a situação de zaga, ele mudou. Na hora que ele teve que colocar o Lucas na condição de titular, ele colocou. Ou seja, ele não tem medo. Se o cara estiver realmente mostrando para o grupo que ele está melhor, ele vai ter a sua oportunidade. E acho isso fantástico. E mais do que isso, gente, são muitas competições, ou seja, todo mundo vai ter essa chance e o Cruzeiro continua falando e aparecendo nas principais possibilidades de contratações. Isso mostra, e o Alexandre Matos falou isso hoje, mostra que mudou, o Cruzeiro voltou a ser o Cruzeiro. E tem mais um detalhe, viu, Dimar? A gente pega, olha um Vinícius Araújo, possivelmente, também, entre aspas, o terceiro, seria titular em muitas outras equipes. O Léo também seria titular. Até o Souza, que tem equipe aí que tem volante truculento inferior ao Souza, sabe? Bate bem na bola. Então, são caras que não querem abrir mão do Cruzeiro, isso é fato. Mas você quer ver um detalhe? A gente não falou do Júlio Batista, gente. Também. A gente citou vários jogadores aqui, o congestionamento ali na frente é tão grande, pode ser atacante, pode ser meio campo, a gente começou o assunto falando do meio, a gente citou um monte de gente, não falou do Luca, não falou do Júlio Batista, não falou do Elber, que é um jogador que a torcida adora, não tem tanta fama assim nacional, Henrique, mas é base. Que tá no banco, é citado às vezes.
vezes. Então E o Júlio Batista que vai ter a chance de fazer a pré-temporada, porque ele chegou sem essa pré-temporada, ele chegou com a temporada em andamento, então a chance dele estar melhor ainda nessa condição de experiência, na condição técnica, na condição da forma de jogar do Cruzeiro é muito maior. Então, isso só está acrescentando para o Cruzeiro e faz com que ele seja a principal equipe favoritíssima a essa Libertadores. E falando em preparação, daqui a pouco vamos falar mais sobre a questão do Tinga, né? 36 anos dando show, né, na parte física lá no Cruzeiro. Mas olha quem está treinando aí. Mostra aí a imagem aí, ô Juveci, por gentileza. Olha quem está treinando. Olha ele aí. Tá de volta. Marcelo Moreno. Aí para aumentar também essa, entre aspas, briga no ataque do Cruzeiro, né, o Júnior Brasil? Aumenta, claro. E é um jogador que sabe a oportunidade. Você arriscaria? Não, Borges para mim é o titular, não. Borges para mim é o titular. Eu não penso duas vezes. Borges é o titular, é um cara que tem características diferentes do Moreno, não tem tanta movimentação, mas tem um posicionamento dentro da área Pro estilo que o Cruzeiro joga, um homem fazendo pivô ali é melhor, então. Depende. Você pega um cara com a movimentação, também cai muito bem, sabe? Eu acho que não é esse o tipo de problema, mas hoje, por questão de coerência e justiça, Borges é o titular. Se o Marcelo Moreno estiver fisicamente bem, eu já arrisco metê-lo num time titular, embora eu reconheça a importância de se manter aquele time do ano passado. Mas o Marcelo Moreno, bem fisicamente, cada um jogador que não faz feio, não se meter ele na frente desse time aí, vai deitar e rolar. Eu acho que essa posição de centroavante do Cruzeiro vai ser decidida totalmente no campo. Não vai ser aquele setor em que os jogadores vão ter mais oportunidades do que os outros. Cada um vai ter ali o mesmo tanto de oportunidade e quem jogar melhor vai virar titular. Acho que ele vai fazer um revezamento no início do ano e vai ser um teste, vai ser um vestibular ali para ver quem que vai começar jogando na Libertadores. Acho que a disputa vai ser ferrenha e acho que o Marcelo Moreno tem tudo para ganhar essa posição. Eu preciso ouvir sua opinião sobre isso que o Cadu acabou de falar. Mas você deu um tremelique, que é isso? Não, é porque uma coisa que você comenta muito... Eu gesticulando aqui, eu não tô entendendo nada. Eu deixei esse homem agora com água na boca agora, ele sabe o que é. Só com um outro gesto, o olho dele, ó. Ele vai sair do programa e resolver isso aqui agora. Em primeiro lugar, o Juveci tá falando aqui no meu orifício auricular que seu cabelo hoje tá diferente. Você tá toda queimada. Que coisa, hein, Dimar? Ficou bem, viu, Dimar? Não, vem cá, peraí. Vamos fazer isso. Põe pro Brasil pra mim, por favor. Fala, Dimar. Que dia, Dimar também, eu vou te falar. Não quero dar voltinha mais, não. Um minutinho, não, vou virar pra cá. Nas nossas transmissões da Badinha, você sempre perdeu 5 camelos nessa. Dessa situação do Marcelo Moreno, que é um jogador que a gente sempre cobra que o Cruzeiro precisa ter a movimentação do cara que venha, né? Que o Boss fica muito por ali, que o Vinícius Araújo tem aquela questão da velocidade. Mas no caso do Cruzeiro, ele tem tantos jogadores de meio que levam a bola tão bem à frente que às vezes você não tem necessidade que o centroavante saia tanto, né? Só que a torcida não entende, porque ela às vezes não vê a importância que um Boss tem ali na frente, puxa a marcação, leva os caras com ele, né? E o Marcelo Moreno, não, ele tem essa movimentação que a torcida gosta. Por isso, talvez, nesse senso que o Cruzeiro tem de ter um jogador de frente que tenha mais movimentação, a chance do Marcelo ganhar essa posição estando muito bem é maior. Né? Pela qualidade que o Cruzeiro tem, pelo tipo de jogo, por aquilo que a torcida do Cruzeiro cobra e gosta. Aí eu acho que a chance dele ganhar é maior. O Marcelo Moreno talvez seja uma mistura dos dois, do Vinícius Araújo e do Borges. Ele tem um pouco mais de velocidade que o Borges e sabe segurar a bola mais que o Vinícius Araújo também, né? Muito bem, olha aqui. Deixa eu interromper a conversa de vocês aí. Meu amigo, agora eu vou fazer uma pergunta bem íntima, é de foro íntimo. Como anda a sua vida sexual? Está se sentindo para baixo, Júnior Brasil? Você é uma daquelas pessoas que andam cansadas, estressadas, né? E a vida sexual quase não acontece, Cadu Doné? Olha, não se assuste e nem se desespere. Tá vendo este número aqui na TV? Tá vendo aqui? Ou aqui atrás de mim? Preste atenção. É o telefone do Ativo. Você ainda não conhece? Não conhece o Ativo? Ainda não? Está aqui na minha mão, evidentemente que eu preciso... Olha, para eu dar o meu testemunho aqui, eu preciso usar, eu preciso conhecer, não é? Eu, para falar da Brasil, fui lá e comprei o carro. Então, para falar do Ativo, eu comprei. O negócio é bom demais, eu estou um sex machine. Então, você precisa conhecer. O Ativo é um energético natural, totalmente voltado, viu, Júnior Brasil? Você que está com problema para essa questão sexual, que vai dar uma turbinada na sua relação, viu, Dimar Oliveira? Com a ajuda do Ativo, você pode voltar a ter aquela relação prazerosa, não é? Com intensidade.
E muito vigor, inclusive. É verdade, Cadu. Você não está acreditando? O ativo vai agir na sua circulação sanguínea. Mostra aqui, Leandrão. Devolvendo todo o ânimo e vigor que você precisa para fazer bonito na hora H. H de Everton. Olha que o ativo pode agir em seu organismo por até... Essa aqui é demais, hein? 72 horas, meu amigo. Já imaginou? 72 horas de puro prazer. Surpreenda a sua parceira. Pare de se preocupar na hora H, meu amigo. Sexo é vida. Tá assustado por quê? Tá rindo por quê? O papo é sério. Volte a viver com muita intensidade e, claro, muita energia. Então, você vai ficar aí totalmente para baixo? Ou você vai pedir o seu ativo? Ligue agora mesmo, 3491-2227. 3491, fica com vergonha não, pega o telefone e liga logo aí, pô. 3491-2227 e receba o ativo com todo conforto e descrição. E não se preocupe, olha, na hora de receber na sua casa ou trabalho, a embalagem é muito discreta, viu? Não tem essa não. Não vão mandar a caixinha desse jeito lá, aí vem o cara e fala, aqui, quem comprou o ativo? Não é assim. Os consultores estão preparados para tirar todas as suas dúvidas. Ativo, a energia que cabe no seu bolso. Júnior Brasil, eu sei que você está pedindo aí, por gentileza, essa é sua. Não, eu vou fazer algo melhor. Por favor, essa é sua. Não, peraí, faça, essa é sua. Eu vou fazer algo melhor, peraí, levanta. Isso aqui é que é ativo, ó. Dá uma volta. Olha aqui, vamos... Ativo é isso aqui, o Brasil, toma aí, Brasil. Vai se preocupa que isso aí, sua situação está feia. Isso aqui é minha. Olha aqui, vamos falar agora. Cabe no meu bolso. Cabe no seu bolso. Já está aqui, né? Todo mundo. A gente usa, e na verdade usar o Júnior Brasil aqui como exemplo. Não, depois que você foi curado, coisa natural. Eu tô animado. Eu fiquei animado com o negócio. Porque é o seguinte, que o cara tem uma idade mais avançada, é o que tem mais dificuldade. Você é meu irmão vamos falar agora sobre salário atrasado no Atlético. De acordo com Lázaro Cunha, diretor jurídico do clube, os valores de novembro já foram quitados e os de dezembro continuam em aberto. Dimar Oliveira, Lázaro Cunha falou, você acredita? Eu conversei com ele hoje de manhã, exatamente sobre essa entrevista que ele concedeu ao pessoal do Super Esporte, nossos companheiros, e ele disse isso, que é novembro e que dezembro deve ser pago nos próximos dias, ao mesmo tempo que ele comentou a situação, porque aí, obviamente, está ligado diretamente à questão do Bernard, e eu perguntei, já definiram essa semana que dia que vocês vão a Brasília para que possa ser resolvida efetivamente a situação do Bernard? E ele falou que ainda não marcaram. A gente sabe que esse período é um período de recesso, né? Às vezes fica mais complicado você estar acertando essa questão. O funcionalismo público ainda tem alguns locais que estão, né, de recesso um pouco maior. Então, o atleta está esperando isso. Esse dinheiro é determinante para resolver toda essa situação. Então, não tem data marcada ainda para se ir a Brasília. Espero que seja essa semana. E os salários, aí está faltando no mês de dezembro. Eu perguntei sobre premiações e ele não soube me responder. Do Mundial, são 6 milhões. Ele não soube me responder se a questão das premiações a que passo que está. Porque tem gente que fala que está muito atrasado, tem gente que fala que algumas premiações ao longo desse ano já foram pagas, e ele não soube responder da questão das premiações. Muito bem, mas me responda uma coisa. Aliás, se você, Cadu, Júnior Brasil também tiver a resposta, ou tiverem a resposta, a premiação do Mundial de Clubes, que o Galo tem direito a receber. É um processo um pouco mais moroso, ele até falou sobre isso. Não é uma coisa que é tão simples para receber. Você tem um certo 6 milhões tempo. de euros. Você tem até um certo tempo. Claro. A participação do Atlético. E aí é recurso também que o Atlético tem para receber, né? Aliás, 6 milhões de reais. De reais. Se fosse 6 milhões de euros, nossa senhora. Não precisava fazer nada, nem vender jogador, né? Com 6 milhões de reais. Então, ainda demora um período. Mas aí é um paliativo também, né? O que o Atlético precisa para colocar tudo em ordem, não ficar nessa história, paga um salário, aí fica devendo outro, porque daí você fala assim, tá, é só um mês, mas você já está aí. Você tem que pagar janeiro. Então ele precisa resolver com a questão do Bernard. É o Bernard, é o dinheiro do Bernard que vai resolver a situação do Atlético. É o que eu ia falar, então você pode falar. Não, mas eu ia dizer o seguinte, eu acho que a própria renovação com a MRV e também com o BMG, isso aí gerou um dinheiro para que você até acertasse esse salário. E aí diminuísse, ficasse só com um mês de atraso. E claro, depois equacionar o clube de modo geral para as necessidades, contratações, aquilo que ficou pendente, aí você sim com esse dinheiro do Bernard, que eu acredito que o Atlético não tem muito o que fazer além do que já fez. Tanto que o Lázaro falou, olha, tudo que a gente apresentou em termos de uma proposta na negociação
porque a gente tinha apresentado antes. Exatamente, não mudou, é a mesma porque o que a gente coisa, apresentou foi muito correto, foi muito legal, foi dentro daquilo que é previsto e dentro da realidade. E aí agora é aguardar, eu imagino que talvez demore, sei lá, mais alguns dias, não é uma coisa tão rápida, pela própria burocracia do processo. Mas que é inevitável que isso vai ser liberado, porque o Atlético está apresentando coisas concretas. Isso eu acredito. Agora, realmente... ainda dentro disso aí, Cadu, pode terminar seu raciocínio, mas acrescentar a questão do material esportivo, se tem alguma informação. Cadu? Não, o que eu ia dizer com relação ao que o Júnior falou, realmente não vai ser algo tão rápido no sentido de ser amanhã, mas eu não acho que vai demorar também não. Acho que ainda em janeiro esse dinheiro vai ser liberado e é o que a Edmara falou. As outras fontes de renda que tem para chegar agora são paliativos. Essa é um valor tão elevado que aí sim resolve de vez, é algo que estava no planejamento do Atlético. Então, por isso que a gente falou aqui, muita gente não entendeu, que a situação está tranquila, não é para desespero. A gente não está nem dizendo que é bacana ficar com o salário atrasado e nem fazendo um carnaval em cima disso. Não é uma coisa nem outra, né? E nem que o clube não esteja se empenhando para resolver logo e não voltar a acontecer. Então, mas eu tenho informação, eu acho que vai chegar, assim, ainda em janeiro, esse dinheiro e que vai ser tudo resolvido. Muito bem. E já que a gente está falando de Galo, hoje parte do elenco do Atlético se reapresenta aos trabalhos. A pergunta sem resposta é em relação ao destino do atacante André. Será que a torcida quer que ele fique, quer que ele saia? Nossos comentaristas também vão falar sobre isso. Veja aí. Um atacante em busca do recomeço. O 2013 do André não foi dos melhores. Emprestado pelo Atlético, ele teve passagens apagadas pelo Santos e pelo Vasco. André se reapresenta hoje ao Atlético, mas o futuro do jogador ainda não está definido. Ele não sabe se fica no Galo ou se será novamente emprestado. Com possível saída de Alexandro para o Flamengo, André pode ser o reserva imediato de Jô no Atlético, mas ele também pode ser colocado como moeda de troca no mercado de transferências, já que conta com o interesse de alguns clubes. Futebol, às vezes, se você não dá certo com um treinador, pode dar com outro. E o Paulo Autuori está chegando, um homem muito bom, sabe trabalhar. Eu acho que é fantástico. Ele pode voltar que encaixa. Falta mais presença de área. O Jô tem muito mais presença de área do que ele, mas eu acredito que se ele procurar se posicionar bem dentro da área, ele vai conseguir ter resultado igual o Jô que teve no Atlético. Sempre é bom reaproveitar, né? E acho que assim, é uma boa volta, uma contratação forte. E tem tudo para dar certo aí junto com o Ronaldinho Gaúcho e o elenco todo. Tem que cortar a balada, acabou. Tem que mostrar o futebol dele agora. Que ele é um bom jogador, né? Agora só mostrar o futebol que ele tem. André chegou ao Atlético em 2011. Começou bem no Galo, mas caiu de produção no ano seguinte. Ao todo, o atacante marcou 21 gols em 48 jogos com a camisa atleticana. Ele faturou ainda o Campeonato Mineiro de 2012. Com a saída do Alexandro, seria uma boa opção de reserva para o Jô. Mas isso depende do André que vai voltar. Qual será? Será o André que jogou no Santos com o Neymar ou as últimas duas passagens dele, Vasco e Santos? Essa é a pergunta, mas eu acho que deveria dar uma chance para ele sim. Vamos, André! Vamos, André! Ser campeão! Galo doido na veia! Caju e castanha, sensacional. Olha aqui, bom, eu vou dar meu pitaco aqui. Eu não gosto de jogador muito moroso, esse cara muito passivo. Você estava falando aqui sobre o tamanho da bunda dele, é isso? Não, o cara realmente, a garupa do cara estava... Então, se ele chegar e arrebentar, ótimo para ele, ótimo para o Atlético. Só que eu gosto de jogador mais sangue quente. Pega o Luan doidão. Quando o Luan entra em campo, e o Luan incendeia. Porque esse tipo de jogador, Brasil... Tipo o Luan, o Nilton lá no Cruzeiro, o Chirecão, o Guilherme. Qual Guilherme? Do Corinthians, é o volante, né? Você tá falando? Aí sim, esses caras entram em campo e incendeiam. Você tá jogando, você vê o Nilton dar um carrinho de 800 metros. Você vê o cara meter pé em dividida. Você vai falar, eu vou ter que... Claro. Né? E a torcida gosta desse tipo de jogador. Então, se for esse André, se for aquele André dos Santos, que se movimentava, abria espaço, buscava o jogo, tudo bem.
Agora, se for esse André que passou por aqui, esse André que passou pelo Vasco, aí não tem lugar. E muita gente até fala, o André jogou, e a gente já disse aqui, porque aquele time do Santos era um timaço, tinha Neymar, tinha uma série de jogadores de qualidade, mas o Atlético também tem essa mesma qualidade. Claro que não tem o Neymar, mas tem o Ronaldinho, você tem outros jogadores, ele pode desenvolver aqui um bom futebol. Agora, a última impressão do André, naquela saída dele, eu gosto do André, ele sabe fazer gol, é um cara que se posiciona bem, bate na bola aérea, mas o André, não sei se estava muito com a cabeça no lugar, o cara tem que ser mais ligado, tem que ter uma conduta super profissional, porque hoje futebol é um esporte de alto rendimento. Se fisicamente você não está bem, você vai comprometer seu desempenho. Então você tem que estar ligado, tem que estar, é jovem, é garoto, quer viver a vida, mas tem que ter uma conduta bem profissional. Essa parte do físico é muito importante para a gente analisar o André, porque nesse início dele no Santos, não só a companhia era muito boa e ajudava o rendimento dele, porque no ataque tinha Neymar e Ganso em grande fase, né? O Ganso naquele começo, o André era bem mais magro. Ele mudou muito o físico dele. Começou a ganhar massa, aquela história que sempre acontece com o jogador franzino e às vezes passa um pouco do ponto. Acontece isso muito no futebol brasileiro. O próprio Robinho mudou muito o físico dele, para falar de outro jogador que tem essa história de ser do Santos, da base, meninos da Vila. Então, eu sinceramente não tenho muita confiança no André, não. E também o Alexandro, não sou grande fã dele, eu acho que são mais ou menos do mesmo nível. Entre Alexandro, André e Leonardo, que foi para a Ponte Preta, eu prefiro o Leonardo. Eu prefiro o Leonardo. Dimara, a gente está falando aqui de André, mas não tem como não linkar a questão do André ao que o Atlético vai enfrentar nesse primeiro semestre do futebol brasileiro. Aliás, principalmente agora, nesse mês de janeiro. O André, ele pode ser importante naquela situação que todo mundo, ou que muita gente está dizendo, de Cruzeiro e Atlético terem dois times, um para a Libertadores e um time para o estadual? Eu não sei, mas eu acho que o André ele não vai chegar a fazer isso. Eu acho que ele vai ser usado como moeda de troca. O André vai para alguma equipe, ele é um jogador que tem mercado. Você está sabendo de alguma coisa? Não, efetivamente não. Você imagina que possa acontecer? Ele é muito novo, Everton, e ele tem um tipo físico que para a Europa é interessante. É o que eles fazem com o jogador. Então, assim, ele tendo a oportunidade, ele tendo a chance, ele tem mercado e a gente sabe que o Atlético negocia muito bem lá fora. Eu não sei esses impedimentos que fazem com que o Atlético tenha essa dificuldade para depois trazer o dinheiro para o Brasil, porque eles vão continuar acontecendo. Na verdade, vai haver uma liberação do Benar, mas em vendas futuras o Atlético vai ter a mesma situação de novo. Então, não sei como é que ele agiria nessa forma, se dá para usar uma outra ponte por outro clube, mas eu acho que o André vai ser colocado em alguma negociação. Se fala dele em Portugal, envolvido nessa negociação com Elias, como se fala do Marcos Rocha, então é um jogador que lá fora eles veem com bons olhos, eles têm essa noção dele. Ele fez parte de um grande time do Santos. E outra coisa, né, ele é muito caro, o salário dele é muito alto. Para um time que está tentando melhorar essa condição financeira como é o Atlético, ele não vai ficar com um reserva caro como esse jogador. Né? Então, acho que pode até ser que se demorarem a aparecer as propostas, que lembrando é meio do ano que abre mais forte essa temporada internacional de compras mesmo, pode até ser em termos de Campeonato Mineiro, segura ele um pouco mais, mas acho difícil. Eu acho que o Atlético vai querer negociar ele até para ter um espaço aí na questão financeira. Eu podia montar um DVD dele daqueles e mandar e trazer o Elias, sem mais nada. Não, mas ele tem um golaço ali que ele fez ali de cavadinha com o Atlético. A gente pode ajudar com essas imagens. O Brasil vai falar depois que eu vou trazer agora de informação para você, porque outros que ainda terão um futuro avaliado são Gilberto Silva, Dátolo e Felipe Souto lá no Atlético. Né? Então, a gente tem imagens, inclusive, dos dois. Eu gostaria da sua opinião, sempre abalizada, inteligente e, acima de tudo, equilibrada. Júnior Brasil, não tem imagem dos dois, não? Então, beleza, desculpa. Mas todo mundo sabe quem é, não precisa. Não precisa, não. Né? Fico feliz com palavras do meu irmão mais velho, fico muito feliz. Você mora aqui, ativo, aqui, ó, tá bombando. Tá bombando meu coração para você. Que coisa eu entendo o seguinte, sem ciúme, Gemara, controle-se. Gilberto Silva, eu acho que pela experiência na Libertadores, é um cara que ainda vale, no meu modo de entender, uma prorrogação de contrato, porque em alguma situação ele pode ser útil. Você aceitaria uma redução salarial, Brasil? Eu acho que pode, tranquilamente, cara. É o interesse dele de ficar. Qual é o pensamento dele? Né? E ficar aqui numa Libertadores pode ser útil, Brasil. Muito, Felipe Souza também acho. Agora o Dátolo é um jogador que todos nós aqui elogiamos, falamos. Dátolo. O Dátolo ele tem um problema, ele corre para não chegar. Eu acho que não é isso. Ele tem a técnica massa. Ele fica bem, vai para o estaleiro. Aí quando volta, até o cara tá no ritmo. Passou o ano. Já passou o ano. E aí dentro de campo até ele não tem aquele rendimento que você está falando que você existe. Porque ele tá voltando, então o cara não volta 100%. Mas tecnicamente é interessante. Agora não é surpresa? Não é.
porque lá no Sul todo mundo falava disso. E a gente falou, a gente sabia, mas é um cara que dá uma outra dinâmica de jogo. Até porque o Dátulo é curioso. Quando o Atlético negociou o Dátulo, aí a gente bate um papo com o Chico Garcia, com os amigos lá do Sul, mas quem trouxe a melhor definição do Dátulo foi o Thiago Suma, que é um jornalista amigo nosso lá do Sul. Ele disse, Everton, ele se machuca muito, entra em campo e não é aquele jogador que a torcida ama de tanta raça, que é o argentino que não tem raça, até é difícil da gente encontrar, mas ele, Escudeiro, assim como Escudeiro, foram 2 exemplos disso, não sai do DM e não, é um jogador que... Qual a característica do Dátulo? As pessoas vão ter dificuldade para definir. O Cadu, que é um estudioso, qual a característica principal do Dátulo, Cadu? Mas não sai, ninguém sabe. Ele busca ser um meia clássico, né? De toque de bola, que não corre muito, mas que para ali, dita o ritmo. Mas eu concordo com as análises que vocês fizeram. O custo-benefício, né? Não aconteceu, né, Cadu? Ele até tem... Ele não é ruim de bola. Ele não é aquele jogador que você fala, esse cara não leva jeito, né? Não tem jeito. Ele bate bem na bola. Só que não vai, o Dátulo, né? ele tem uma coisa que é a favor dele, que é o nome, né? Dátulo é forte, é bacana de se falar e tal. É bobagem, mas pode ser verdade. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa pra você aqui. O Brasil, calma, Brasil não é do ativo. Cliente do Consórcio Nacional Chevrolet Brasil é igual a R10, rapaz. É apaixonado. Aliás, ele fez uma declaração aí no final de semana, né? O nosso negócio é te dar o melhor atendimento sempre. E com o menor preço. Não tem igual. Seu zerinho sai por menos de R$13 por dia, amigo. É isso mesmo. Você pode começar o ano com o pé direito e adquirir seu carro zero agora, ligando para 3003-4443. Toda a linha Chevrolet, com garantia de fábrica, é só com a Brasil. Você vai ligar agora, o 3003-4443, e vai consultar. Olha só, ligando e comprando agora o seu consórcio, você concorre a R$25 mil toda semana durante todo o seu plano, hein? 25 mil, oferece pro Dátulo aí que ele fica. Dá para resolver sua vida, dá ou não dá? Mas tem que comprar agora, 3003-4443. Seu Chevrolet, por parcelas de R$386, é só aqui. Ligue agora e veja como realizar seu sonho de comprar um Chevrolet Zero. 3003-4443. Essa é a oportunidade de conquistar a sua tranquilidade. A partir de R$386 e ainda concorrendo a 25 mil toda semana. 3003-4443. Às vezes as pessoas vêm com uma dúvida, que eu vou explicar agora. Se você usar seu carro usado, usar usado é bom, hein? Usar seu carro usado, entrar com seu carro usado como lance, dependendo do valor... Você pode retirar o carro na hora? É claro que pode, a moda não é. 3003-4443. Mais um ano para realizar o seu sonho, seu Chevrolet de fábrica por R$13 ao dia só na Brasil. Ligue agora, 3003-4443. É Chevrolet, é Brasil. Vou lá buscar o meu, hein? Intervalo rápido, a gente volta já.